É hoje que veremos reagir ao Godzilla Cogumelão. Target on my back, lone survivor last. They got me in the sights. No surrender, no trigger, fingers go. Living the dangerous life. Hey, 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 every day when I wake, I'm trying to get up, they're knocking me down. Hey, 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 when I need to be saved, you're making me strong, you're making me stand. Shot like a rocket up into the sky, nothing can stop me tonight. You make me feel invincible, earthquake powerful, just like a tidal wave. You make me brave, you're my titanium fight song. Raise it up, like the roar of victory in a stadium. Who can touch me, 'cause I'm who can stop me tonight? You make me feel invincible. Em 1954 era criado Godzilla. Depois de muitas ideias, projetos, conceitos e inspirações, seus criadores queriam algo que representasse muito bem o medo do povo japonês naquela época, em que se vivia atmosfericamente o clima de guerra ou de pós-guerra, principalmente após o trauma que as bombas nucleares causaram no país, em Hiroshima e Nagasaki. Fala, não me diga! Mas para criar algo amedrontador o suficiente que desse medo no espectador, os produtores tiveram que fazer algumas artes conceituais, alguns projetos, desenhar algumas imagens que representassem esse tal medo. E o que é melhor para criar um monstro que causa medo, se não uma criatura na forma do trauma da população japonesa naquela época? É verdade. Essa criatura, né, que é o Godzilla, esse bicho aí era o design original dele e para parecer tipo um cogumelo. A silhueta de uma bomba, ou melhor, do que causa depois que ela explode, um cogumelo. Eu estava navegando pela internet hoje mais cedo, pelo menos no dia em que eu estou gravando esse vídeo, e me deparei com várias imagens do Godzilla, principalmente imagens muito antigas, desses tais conceitos e artes conceituais que eram feitas antes do filme ser produzido, principalmente a imagem que deu a vida ao Godzilla, que foi o primeiro fragmento da imagem da criatura criado, que era muito diferente, né, do projeto final, muito diferente de um lagarto gigante. O lagarto gigante é perfeição. Atômico, e muito mais parecido com o conceito de um cogumelo nuclear. E essas imagens, elas demoraram para me chamar a atenção, até porque eu achei que era alguma coisa de fã mesmo, uma coisa que estava sendo divulgada em quesito de apreciar a obra. Mas logo depois, quando eu fui para outra rede social e percebi que era muito mais do que só uma imagem de apreciação, foi aí que eu resolvi buscar informações para fazer esse vídeo. Godzilla Smash Run se trata de um conceito, ou melhor, de uma ideia que usa da primeira versão, da primeira imagem criada de Godzilla para recriar o Rei dos Monstros exatamente como ele iria ser concebido, a partir das primeiras ideias que os criadores tinham como imagem para a criatura, assumindo como sua aparência as primeiras imagens e primeiros desenhos claramente com a forma muito mais próxima de um cogumelo. Não há uma história concreta sobre esta criação, sobre esta versão de Godzilla. Porém, algumas fanarts e algumas animações feitas por fãs nos dão uma ideia de como pode ter sido a origem dessa criatura, o mundo em que ela existe. Podemos assumir que, por conta dele ser baseado em uma das primeiras versões do Godzilla de 1954, teria também a sua origem muito parecida, ou até semelhante, ou a mesma origem que Godzilla, o Godzilla original, com sua aparência, né, a sua forma, o seu aspecto, sendo a única coisa que o diverge, o diferencia das outras versões. Porém, em uma dessas animações criadas, podemos perceber que Godzilla Smash Run tem muitos parentescos, uma semelhança muito parecida com a de Shin Godzilla, principalmente na forma em que ele ataca, a forma em que ele lança a sua rajada nuclear ou laser nuclear.
Oxe, assim como tá o com Shin lag? Godzilla tinha em seu filme. Uma coisa que eu reparei, mas que eu não sei se é um ataque ou uma maneira de defesa da criatura, e eu não sei se é alguma coisa que ela faz, é que por conta do seu formato de esfera, ou melhor, de cogumelo nuclear, parece muito que ele tem um ataque que parece uma bomba, uma autoexplosão. Porque em certos momentos dessas criações por fãs, a gente vê que ele sempre surge, ou que ele surge de uma explosão mesmo. E galera, aqui no canal eu já falei sobre Godzilla Black Mist, The Man in the Suite. Esse no caso eu não fiz um vídeo separado, um vídeo especial para falar sobre, porque quando se popularizou esse analog horror, né, do The Man in the Suite, o assunto estava muito saturado, eu não estava com muita vontade para falar naquela época desse tema, mas foi uma história muito curiosa, né? Foi bem inovador, foi mais uma história de terror para acompanhar nessa Godzilla Creepypasta, né? Porque até que a fanbase, né, de Godzilla estava com uma carência de uma história de terror de Godzilla, até porque Godzilla tem muito uma vibe de terror, foi criado, concebido para ser um monstro com um terror muito mais melancólico, né? Muito mais sombrio, né? E até então nós só tínhamos como grande história, como uma história boa mesmo, o NES Godzilla Creepypasta, né? Que foi uma história que veio lá pelo final, né, da época, que também estava muito popular de se fazer histórias de terror, e foi uma história que ela foi criada há tanto tempo que ela foi só ter o reconhecimento merecido muito tempo depois também. E agora nós tivemos também o Godzilla Black Mist, que é a única história aqui do canal, talvez a única, que seja original mesmo. Eu traduzi, né? Eu acabei traduzindo ela do inglês para o português. Até então não tinha, ou não tem mesmo, nenhuma outra tradução aqui para o Brasil, para o português da The Man Suite, não, do Black Mist, né? Godzilla Black Mist. Se você não conhece, pesquisa aí no canal. É uma historinha de terror recriada, reimaginada da história original de Godzilla, assim como parece que esse Godzilla Smash Room está sendo reimaginado, né? Esse Godzilla Smash Room. Olha, cara, pra falar a verdade, o Godzilla, eu achei que ficou uma bela bosta. Por conta de ele não ter uma história ainda própria dele, parece A melhor versão macabra do Godzilla pra mim foi o Godzilla Black Mars mesmo. que até agora só são algumas imagens, né? Pelo menos eu não achei na internet nenhuma história oficial Não deve ter. com coisas diferentes, com conceitos diferentes da história original do Godzilla, por conta dele ser meio que uma versão alternativa do nosso monstro original. Eu acredito que ele ainda vai ter alguma coisa diferente aí pela frente, vai surgir mais novidades, e se surgirem, né, eu trarei a história aqui para vocês, claro, um vídeo diferente, né, fazendo mais ou menos o que eu fiz lá com o Godzilla Black Mist, que se você não viu, está aí no canal disponível para você visualizar. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acabou o vídeo. Voltarei aqui com mais novidades de... E deixem o like.